O homem não precisa lutar pelo dinheiro. Ele precisa apenas colocar-se em harmonia com o fluxo divino da provisão. Florence Scovel Shinn. O dinheiro não é inimigo do espírito. Ele é uma das linguagens da energia divina em movimento. Mas, por muito tempo, o homem foi ensinado a desconfiar da riqueza, a tratá-la como algo sujo, mundano, quase vergonhoso. E essa crença silenciosa é o que bloqueia o fluxo da abundância. Florence dizia que a pobreza não é virtude, é desarmonia. Porque quando a mente está em sintonia com Deus, a prosperidade se manifesta naturalmente. Não como um prêmio, mas como consequência da consciência certa. Ela afirmava que as palavras são as pontes pelas quais o dinheiro chega. E que o homem que fala de escassez cria muros, o que fala de provisão, abre portais. Segundo Florence, a riqueza não é conquistada, ela é atraída pela vibração da palavra certa. Mas o que isso significa na prática? Significa que toda vez que você diz, está difícil, o dinheiro não dá, tudo é caro, você está decretando ao universo, fecha as portas. E o universo, obediente, fecha. Não porque queira te punir, mas porque ele responde fielmente à frequência do que você fala. Florence ensinava que o universo não entende necessidade, entende vibração. Você pode desejar muito dinheiro, mas se o seu verbo vibra falta, é isso que se manifesta. Ela dizia: o homem não recebe o que pede com os lábios, mas o que afirma com convicção. Por isso, há pessoas que oram, afirmam e esperam, mas nada muda. Porque a oração está na boca, não na vibração. E o verbo, quando não nasce da fé, se torna apenas som. O dinheiro é energia viva, e, como toda energia, ele segue o caminho da menor resistência. E a menor resistência é sempre a mente em paz, a fala confiante, a vibração que já se vê suprida. Florence explicava que, quando você declara eu sou rico em toda forma de bem, não está mentindo, está lembrando o universo da verdade original, a de que toda abundância já foi criada e está à sua disposição. Mas para que ela chegue, é preciso remover o bloqueio verbal e emocional que mantém o fluxo interrompido. Ela dizia: a riqueza é um rio, o medo é a represa, e a palavra é o canal que abre caminho para que o rio volte a correr. Quantas vezes você já percebeu que, quando está confiante, tudo parece fluir? Os pagamentos entram, os clientes aparecem, as ideias surgem. Mas basta um dia de medo e tudo trava. Não é coincidência, é vibração. Florence ensinava que a mente ansiosa repele o dinheiro, enquanto a mente serena o atrai. Porque o dinheiro é sensível à energia que o comanda. Ela dizia que o verbo é o condutor da provisão divina. E que o segredo da prosperidade não está em correr atrás do dinheiro, mas em falar de forma que o dinheiro corra até você. Quando você diz: tudo o que eu preciso vem a mim com facilidade e em perfeita ordem divina, você está abrindo o portão vibracional do fluxo financeiro. E o universo começa a mover pessoas, circunstâncias e oportunidades que correspondam a essa vibração. Mas atenção, Florence alertava que a fé precisa ser específica e silenciosa. Ela não se mistura com dúvida. Não se justifica, não explica, não tenta convencer ninguém. Ela simplesmente declara e confia. Por isso o título desse ensinamento é tão verdadeiro: fale isto uma única vez. Porque quando você fala com fé verdadeira, não precisa repetir, a energia já foi enviada. A repetição é apenas o lembrete de quem ainda duvida. Florence dizia: o universo é como um servo atento, ele ouve a primeira ordem e aguarda instruções firmes. Se você muda o comando, ele para. Por isso, ela orientava seus alunos a pararem de cancelar seus próprios decretos. Dizer eu sou próspero e, horas depois, reclamar de contas é como plantar uma semente e arrancá-la no mesmo dia. A colheita não é negada, é interrompida. Florence acreditava que o dinheiro vem quando o homem para de persegui-lo e começa a chamá-lo. E chamá-lo não é implorar, é decretar com alegria e confiança. É dizer, com serenidade: eu abro espaço para o fluxo financeiro perfeito. O dinheiro é meu servo, não meu senhor. Essas palavras, quando ditas com emoção genuína, mudam o campo energético ao redor. Porque o subconsciente entende que você já está em harmonia com a energia da abundância. E, a partir daí, tudo muda. As ideias fluem, os caminhos se abrem, e as oportunidades começam a te reconhecer. Florence dizia que a mente próspera é como um imã. Ela não corre atrás, ela atrai. E o primeiro passo para isso é aprender a usar o verbo com propósito. Ela dizia: toda vez que você fala, o universo anota. Escolha bem o que deseja registrar.
A riqueza está à espera da sua palavra certa. Não da sua pressa, não da sua ansiedade, da sua certeza verbal. Porque uma única frase dita em fé verdadeira tem mais poder do que 1000 repetições mecânicas. Então, antes de seguir, respire e sinta. Você não está aqui para buscar dinheiro. Você está aqui para se alinhar com a consciência que cria o dinheiro. E essa consciência se manifesta na forma mais simples e divina possível, pela palavra. O dinheiro é uma energia obediente. Ele não tem vontade própria, não faz julgamentos, não escolhe lados. Ele apenas responde, e responde fielmente ao comando mais poderoso que existe, a vibração da mente humana. Tudo o que você sente sobre o dinheiro, ele sente sobre você. Se você o teme, ele se afasta. Se você o respeita, ele se aproxima. Se você o ama sem culpa, ele permanece. O erro que muitos cometem é achar que o dinheiro é racional, que depende de planilhas, de estratégias, de esforço mecânico. Mas a verdadeira chave da riqueza está no campo invisível, naquele espaço sutil entre o pensamento e a palavra, entre a fé e o verbo. É ali que o dinheiro se forma, antes de virar número, antes de virar nota, antes de virar saldo. A maioria das pessoas está tentando mudar a vida financeira com ação, quando o que precisam é mudar o verbo. Porque o verbo é a semente que dá origem à ação. E a ação, sem o verbo certo, é como plantar em solo árido. O universo não entende necessidade, entende vibração. Por isso, não importa o quanto você diga que quer prosperar se o que vibra é medo. Não adianta orar por abundância se, ao levantar da oração, você diz, o dinheiro nunca é suficiente. As palavras não descrevem o mundo, elas o constroem. E o dinheiro, como toda forma de energia viva, segue o caminho das palavras dominantes. Cada frase que você repete é um código. E o universo, como um grande sistema inteligente, responde exatamente à frequência que você emite. Se o código é escassez, ele devolve escassez. Se o código é confiança, ele devolve abundância. É por isso que algumas pessoas parecem sempre ter oportunidades, enquanto outras vivem apagando incêndios. Não é sorte, é sintonia. A mente que crê cria portas onde antes só havia paredes. Mas a mente que duvida cria paredes até onde antes existiam portas abertas. O medo é fé invertida. É acreditar com tanta força no negativo que ele se torna real. E quando o medo é constante, o dinheiro sente a desordem vibracional e se retrai. Ele para de circular porque o campo que o atrai está bloqueado por tensão. A fé, ao contrário, relaxa. Ela cria espaço. Ela abre. O dinheiro precisa de espaço para fluir, não físico, mas energético. E esse espaço se chama confiança. Quando você confia, fala diferente. O tom muda. Você deixa de implorar e começa a decretar. Deixa de pedir e começa a afirmar. Deixa de correr atrás e passa a atrair. Porque o universo reconhece a autoridade vibracional. Ele entende quem fala com medo e quem fala com poder. Muitas vezes, é o tom da voz que define o destino da frase. Você pode dizer eu sou próspero com o coração trêmulo, e nada acontecerá. Mas pode dizer tudo está fluindo com serenidade e a energia começa a se mover. A força não está nas palavras, está no estado interno de quem as pronuncia. E é aqui que começa a transformação real. O dinheiro obedece ao tom da fé. Ele não é atraído por pressa, mas por convicção. Não vem para quem implora, mas para quem assume. E essa diferença é sutil, mas muda tudo. O homem que confia não pergunta quando. Ele diz já está vindo. Ele não repete eu preciso. Ele declara eu recebo. E o universo responde a isso como a um comando. As palavras de escassez criam um eco, e o eco retorna multiplicado. Por isso, cada vez que você reclama, está pedindo mais do mesmo. Mas cada vez que abençoa, abre um novo caminho. O dinheiro adora ser abençoado. Ele ama quando você o trata com respeito e gratidão. Ele floresce em ambientes onde é bem-vindo. Muitas pessoas não percebem que repelem o dinheiro diariamente. Dizem dinheiro é problema, o sistema é injusto, rico não presta. E o universo entende, ela não quer isso. Porque energeticamente, o julgamento é uma rejeição. E tudo que é rejeitado se distancia. A prosperidade é uma questão de harmonia. Quando você fala bem do dinheiro, abençoa o sucesso dos outros e se alegra com a abundância alheia, está dizendo ao universo, eu faço parte disso. E o universo responde, então receba também. Mas quando há inveja, ressentimento ou comparação, a vibração se divide. E a energia que poderia fluir,
se dispersa. Por isso, o elogio é uma forma de multiplicação. Cada vez que você reconhece o bem fora de você, o bem se expande dentro de você. O segredo da riqueza está em falar como quem já é, não como quem busca, não como quem espera, mas como quem vive em comunhão com o fluxo. E isso não é arrogância, é fé. É a convicção silenciosa de que o bem é natural, o suprimento é constante, e a abundância é seu estado original. A prosperidade não é construída de fora para dentro, é o contrário. Ela começa na forma como você fala de si mesmo, na forma como abençoa o que tem e no tom com que declara o que quer. Você cria dinheiro não com luta, mas com coerência vibracional. E essa coerência se conquista pela fala certa, pela gratidão e pela serenidade de quem sabe que já é suprido. Quando você muda o verbo, muda o campo. E quando o campo muda, o dinheiro começa a te reconhecer. As oportunidades voltam a surgir. As ideias voltam a fluir. Os caminhos se abrem. E tudo que parecia travado volta a circular. Porque o dinheiro, no fim, não é sobre notas nem números. É sobre sintonia. E quem fala na frequência da fé nunca fica sem. Porque o dinheiro, assim como a luz, se move em direção ao som certo. E o som certo é o da certeza. Tudo começa na palavra. Antes que algo exista, ele é falado, no pensamento, na imaginação ou na fé. O universo não reage ao acaso, ele responde à vibração. E a vibração mais poderosa de todas é o verbo. As pessoas acreditam que o dinheiro se move por esforço, mas o esforço sem direção é barulho. O que move o dinheiro é a clareza vibracional, e essa clareza nasce do que você fala. Cada frase que você pronuncia é um decreto, e cada decreto envia ondas invisíveis ao campo ao seu redor. Essas ondas não desaparecem, elas retornam multiplicadas. Por isso, a forma como você fala do dinheiro é o mapa do seu destino financeiro. Quem fala com medo, cria escassez. Quem fala com fé, atrai fluidez. E o universo nunca erra o endereço de quem fala com verdade. Não existe frase inofensiva. Cada palavra tem um peso energético. Uma simples expressão dita com descuido pode atrasar um milagre. E uma frase dita com fé pode mudar uma vida inteira. A diferença está na emoção que acompanha o som. Quando você diz nunca tenho dinheiro, o universo entende, ela quer continuar experimentando a falta. Mas quando você diz meu suprimento vem de fontes perfeitas e abundantes, ele responde, então que assim seja. A fala é o comando. O universo é o executor. A palavra cria forma porque o som é vibração, e toda vibração é energia moldando matéria. Você é o escultor, e a palavra é a ferramenta. Cada frase dita com fé desenha uma nova possibilidade no invisível. E quanto mais você repete essa verdade com emoção, mais rápido ela se torna real. Mas há um ponto que quase ninguém entende: o verbo não tem poder quando é dito da boca para fora. É preciso sentir. O sentimento é a alma da palavra. A fala sem emoção é uma vela apagada. Ela soa, mas não ilumina. O dinheiro não se move por repetição, ele se move por vibração. Você pode afirmar 100 vezes ao dia sou próspero e continuar no mesmo lugar, se o coração estiver vibrando em dúvida. Mas pode dizer apenas uma vez tudo está fluindo e o universo inteiro começa a se reorganizar, se essa frase vier carregada de fé verdadeira. A repetição, quando usada, não é para convencer o universo, é para convencer a si mesmo. O verbo reprograma o subconsciente. Ele limpa, renova e ensina a mente a pensar de outro modo. E quando o subconsciente finalmente aceita uma nova verdade, a realidade se curva para refletir isso. Por isso, é tão importante observar o que você fala quando está cansado, irritado ou com medo. São nesses momentos que o verbo mais cria. Quando você reclama de contas, diz que está quebrado, ou que nada dá certo, está plantando as sementes da repetição do problema. Mas se, mesmo nesses momentos, você consegue declarar, tudo está se resolvendo em perfeita ordem divina, você muda o eixo vibracional instantaneamente. A palavra é a primeira forma de riqueza. Ela é o molde invisível onde o dinheiro toma forma antes de aparecer na sua vida. E a vida financeira de uma pessoa nada mais é do que o reflexo acumulado das palavras que ela usou ao longo dos anos. Quem vive dizendo eu não posso atrai limites. Quem diz tudo é possível para mim atrai soluções. A riqueza começa no verbo porque o verbo é a ponte entre o espiritual e o material. É através dele que o invisível se comunica com o visível. Quando você fala prosperidade, está enviando um sinal ao universo de que é seguro te entregar mais. Quando você fala medo, o universo entende que você ainda não está pronto. Não se trata de falar por falar,
trata-se de falar com intenção. A intenção é a assinatura energética da palavra. É o que dá vida ao som e o transforma em criação. Por isso, nunca declare algo que não quer ver crescer. O universo não sabe brincar de ironia. Ele leva cada palavra a sério. Há quem pense que o dinheiro é material demais para ser tratado espiritualmente, mas o dinheiro é uma das formas mais puras de energia. Ele responde à harmonia e se afasta do caos. E a harmonia começa na fala. As pessoas que têm uma relação saudável com o dinheiro falam dele com respeito, com leveza, com gratidão. Não zombam, não amaldiçoam, não transformam o verbo em peso. Quando o dinheiro é falado com amor, ele flui. E esse amor não é apego, é gratidão. É olhar para o que se tem e dizer, obrigado, mais disso. Porque o universo multiplica o que é apreciado. Ele reconhece a vibração do apreço e envia mais da mesma frequência. O homem que entende o poder do verbo vive num campo magnético constante. Ele fala e o universo ecoa. Ele agradece e o universo devolve. Ele abençoa e o universo expande. A vida se torna leve porque o fluxo se torna natural. Tudo o que é falado com fé encontra caminho. Nada se perde. Cada decreto pronunciado em confiança permanece vibrando até encontrar a matéria que possa refletir sua forma. Por isso, não duvide das palavras que você falou com fé. Mesmo que o tempo passe, mesmo que nada pareça mudar, o verbo continua ativo. O som da sua fé está atravessando dimensões para voltar em forma de bênção. Falar prosperidade é preparar o campo. É alinhar-se ao ritmo da abundância. E quando esse alinhamento é mantido, o dinheiro não tem escolha, ele flui. Porque o verbo é a lei. E a lei é simples, o que você fala, você vive. A mente que entende isso não fala o que vê. Fala o que quer ver. Ela não descreve a realidade, ela dita a nova realidade. E essa é a maior sabedoria, usar a palavra não para reagir, mas para criar. Você não está aqui para repetir o mundo, está aqui para reformulá-lo com o som da sua fé. O dinheiro é apenas uma das formas pelas quais o verbo responde. E quando o verbo é de abundância, o universo se curva, os caminhos se abrem e a vida se torna fértil. Porque o verbo certo é a semente da colheita certa. E quem fala riqueza, inevitavelmente, a vive. A dívida não é apenas um número. Ela é uma vibração, uma energia acumulada de medo, culpa e desordem interior. E enquanto essa vibração permanecer ativa, o dinheiro não fica. Ele entra e sai, aparece e desaparece, como se tivesse vida própria. Mas o que realmente está acontecendo é simples. O campo vibracional está desalinhado. O dinheiro não suporta tensão. Ele é leve, livre, fluido. E por isso, só permanece onde há paz. Quando a mente está inquieta, o fluxo se rompe. Não é o universo que te nega, é você que, inconscientemente, fecha a porta. Toda vez que você diz eu devo, eu não consigo pagar, eu estou no vermelho, você reafirma o ciclo. O universo entende essas frases como comandos, não como desabafos. E ele devolve exatamente o que ouviu. As palavras viram realidade, porque a vibração delas é aceita pelo subconsciente como lei. A cura começa quando você muda a linguagem. Quando em vez de dizer estou endividado, você diz estou sendo reorganizado financeiramente. Em vez de não tenho dinheiro, você declara o suprimento está a caminho. Essas palavras não são ilusões, são decretos. São formas de abrir o campo para que o universo possa trabalhar. A mente escassa quer controlar. A mente próspera confia. E o primeiro passo para sair da energia da dívida é restaurar a confiança no fluxo divino. O dinheiro não é uma punição, é um espelho. Ele mostra a relação que você tem com a abundância. Se há medo, ele se retrai. Se há culpa, ele some. Mas se há fé, ele volta. O medo da dívida é uma das vibrações mais densas que existem, porque mistura escassez com culpa. E a culpa é uma das maiores interrupções do fluxo. Ela diz ao universo, eu não mereço. E o universo, obediente, se afasta. Mas basta mudar a emoção, e tudo começa a se mover. Diga a si mesmo, eu mereço abundância porque fui criado por uma fonte abundante. Essa frase muda a frequência imediatamente. Ela remove a ideia de punição e devolve o poder da criação. Não é necessário negar as dívidas. Elas não precisam ser escondidas nem temidas, precisam ser abençoadas. Sim, abençoadas. Porque toda dívida é apenas energia que precisa ser quitada, não apenas no papel, mas no campo vibracional. Quando você abençoa o que deve, a energia da culpa se dissolve. E,
Sem culpa, o fluxo retorna. A prosperidade nunca foi uma questão de esforço, e sim de sintonia. A vida financeira não muda porque você paga uma conta. Ela muda quando você paga a conta com consciência, com gratidão, com fé de que o dinheiro que sai está abrindo espaço para mais entrar. Porque o dinheiro é um hóspede, ele vai onde é bem recebido. Agradeça cada pagamento. Diga: eu pago com alegria, e tudo que sai volta multiplicado. Sinta a verdade dessas palavras. O ato de pagar é um ato de liberação. Quem paga com alegria planta liberdade. Quem paga com medo planta mais dívida. O dinheiro não responde a desespero, ele responde à vibração de quem sabe que sempre haverá mais. O que trava o fluxo não é a dívida, é o desespero em torno dela. O medo é a energia que trava a prosperidade. E a fé é o movimento que a libera. Pense no dinheiro como um rio. Ele precisa correr. Cada vez que você segura, reclama ou lamenta, cria uma represa. Mas quando você fala com confiança, mesmo em tempos difíceis, a água volta a fluir. E quanto mais grato você se sente, mais forte o rio corre. O problema é que fomos ensinados a temer o dinheiro, a acreditar que desejar prosperar é errado, que falar de riqueza é vaidade, que querer conforto é egoísmo. Mas o verdadeiro egoísmo é negar o dom da abundância divina. Nada é mais espiritual do que viver bem, livre do medo e da escassez. A abundância é a forma mais natural de gratidão à vida. Não se culpe por querer mais. O desejo por expansão é o próprio impulso divino se expressando em você. Quando você deseja crescer, está respondendo ao chamado do Criador. E o dinheiro é apenas uma das linguagens através das quais essa expansão acontece. Mas a expansão não ocorre no campo da culpa. Ela acontece no campo da aceitação. Aceite ser próspero. Aceite receber. Aceite ter mais do que o necessário, porque o mais é o que te permite transbordar. E quando você transborda, o universo se multiplica através de você. A escassez é como um espelho sujo, reflete apenas a parte distorcida da realidade. Mas a consciência da abundância limpa o espelho. E quando você limpa o espelho, o reflexo muda. Não há dívida que resista à fé. Porque a fé é o decreto silencioso que reorganiza todas as contas, todos os saldos e todas as circunstâncias. Quando você fala tudo que é meu por direito divino chega a mim agora, o campo se abre. Os caminhos se movem. As respostas começam a vir de onde menos se espera. É o universo agindo, respondendo à nova vibração. O segredo é nunca misturar fé com desespero. Quando a fé é pura, o tempo perde importância. Você já sente a liberação antes de ver a quitação. E é essa emoção antecipada que acelera o milagre. O dinheiro ama a confiança. Ele reconhece o som da segurança, a leveza de quem não se desespera. E ele volta para servir quem o trata com serenidade. A prosperidade não é uma corrida, é uma respiração. O ar que sai é o mesmo que volta. Assim é o dinheiro. Assim é o fluxo. E quando você entende isso, paga com alegria, fala com fé e dorme em paz. Porque sabe que está em harmonia com a ordem divina do universo. E nessa ordem, nunca falta nada. A verdadeira riqueza não é algo que se conquista, é algo que se sustenta. E o que sustenta a riqueza é a coerência vibracional entre o que se fala, o que se sente e o que se acredita. Não há prosperidade duradoura onde as palavras contradizem a fé. Porque o verbo é o fio que te liga ao fluxo. Quando ele é interrompido por medo, dúvida ou reclamação, o fluxo se fragmenta. Mas quando o verbo é firme, sereno e cheio de confiança, o fluxo se torna contínuo, natural, inevitável. A abundância não é um evento, é um estado. Ela não vem e vai, ela responde. E tudo que você fala diariamente é como o pulso desse estado. Cada frase dita com consciência é uma batida no coração do universo, lembrando de que você está em harmonia com ele. Muitos querem resultados, mas não querem alinhar o verbo. Querem milagres, mas continuam reclamando. Querem prosperidade, mas vivem dizendo não dá, tá difícil, não tenho. Essas palavras soam pequenas, mas constroem muralhas invisíveis. E cada muro levantado pela dúvida precisa ser derrubado pela fé. Você não precisa falar de riqueza o tempo todo. Precisa apenas falar em riqueza, falar a partir da vibração de quem já é próspero. A diferença é sutil, mas muda tudo. Falar sobre prosperidade é estudo. Falar como prosperidade é manifestação. A mente próspera não descreve a falta. Ela declara o suprimento. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, ela não muda o tom.
porque sabe que o que se vê é apenas um reflexo temporário de velhos pensamentos. O que está sendo dito hoje é o que será visto amanhã. Quando você diz estou em processo de expansão, o universo entende ela está pronta para mais. Mas quando você diz nada dá certo para mim, ele entende ela quer repetir o ciclo. A palavra é o pedido mais claro que existe. E o universo nunca deixa um pedido sem resposta. A sabedoria está em escolher as palavras que sustentam a vibração que você deseja viver. Isso não é otimismo vazio, é domínio espiritual. Florence dizia que o poder criador das palavras é tão absoluto que o que você afirma em fé se torna sua realidade. E é isso que diferencia quem vive em fluxo de quem vive em luta. O primeiro fala com poder, o segundo, com desespero. O dinheiro ouve o tom da sua voz. Não as frases decoradas, mas o sentimento que vem por trás delas. Se há urgência, ele hesita. Se há tranquilidade, ele vem. A vibração do já tenho é irresistível para o universo. Ela emite a mesma frequência de quem já é suprido. E o universo só reconhece equivalência vibracional. Por isso, os decretos de prosperidade não são fórmulas mágicas, são treinamentos de consciência. Eles ensinam o corpo a vibrar na confiança. E quando o corpo aprende, o campo se estabiliza. A dúvida perde força, o medo se cala e o dinheiro começa a responder. A melhor forma de reprogramar sua vibração financeira é transformar a fala cotidiana. Não é sobre repetir frases decoradas, é sobre mudar o tom interno. Em vez de dizer isso é caro, diga isso é valioso, e eu posso alcançar. Em vez de não dá para mim, diga ainda não, mas estou pronta para quando chegar. Essas pequenas mudanças criam grandes aberturas. A mente se ajusta pelo hábito, não pela esperança. E o verbo é o instrumento do hábito espiritual. Quanto mais você fala na frequência da prosperidade, mais o subconsciente começa a acreditar. E o subconsciente, uma vez convencido, passa a operar automaticamente nesse novo padrão. É assim que se constrói uma vida próspera, palavra por palavra. A cada manhã, você acorda diante de duas escolhas: repetir o passado ou decretar o novo. A primeira frase do dia é uma semente. Ela define a colheita das próximas horas. Se você acorda dizendo que cansaço, planta escassez de energia. Mas se desperta dizendo tudo flui com facilidade e graça, o universo reorganiza o dia inteiro em torno dessa vibração. Fale como quem abençoa o próprio caminho. Abençoe o seu trabalho, suas vendas, seus clientes, suas oportunidades. Abençoe o dinheiro que chega e o que sai. Abençoe o silêncio entre os recebimentos, porque é nele que o próximo fluxo está se formando. Abençoar é multiplicar, é o ato vibracional que transforma o comum em extraordinário. Não existe nada mais magnético do que a mente em paz com o dinheiro. Ela não corre, não força, não compara. Ela apenas respira e confia. E essa serenidade cria espaço para o milagre. Porque o universo ama quem confia sem pressa. A abundância é uma dança. E quem dança bem é quem sente o ritmo, não quem tenta controlar os passos. A vida tem um ritmo próprio, e o dinheiro flui com ela. Quando você tenta apressar o compasso, tropeça. Mas quando relaxa e segue o ritmo, tudo se encaixa. Os pagamentos chegam, as ideias aparecem, os caminhos se abrem. É o fluxo respondendo à tua leveza. A partir de hoje, fale como quem já vive o milagre. Não peça, declare. Não implore, agradeça. Não descreva, crie. Você não está tentando atrair prosperidade, você está apenas lembrando ao universo quem você é. Um ser divinamente suprido, eternamente guiado e infinitamente próspero. E quando essa verdade se torna natural, o dinheiro perde o mistério. Ele deixa de ser uma luta e se torna uma extensão da sua consciência. Porque a mente que vibra em abundância transforma tudo que toca em ouro, não pelo valor, mas pela energia. E é essa energia que mantém o fluxo sempre em movimento. Fale com fé. Ame o que tem. Agradeça o que chega. E confie no que ainda está vindo. Porque quando o verbo é puro, o fluxo é eterno. E quando há fluxo, nunca mais há falta.